Fala, povo de Deus, graça e paz, tudo bem? Quero trazer uma palavra para a nossa meditação aqui em Salmo capítulo 1. E não repare muito a minha voz, estou rouco, mas vamos focar naquilo que é importante para a nossa vida, para a nossa meditação. Salmo capítulo 1, versículo 3, que diz assim: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele fizer prosperará. Essa palavra ela nos traz uma orientação importante na área da prosperidade. E a gente precisa entender que a prosperidade, a bênção, tanto questão financeira, porque a área financeira, para mim, no meu pensar, não tem a ver só com dinheiro. Prosperidade é você viver bem, é você estar tendo a oportunidade, de estar vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus em primeiro lugar e saber que Ele pode abrir as portas, aquilo que a gente não consegue, Deus, com o seu poder, Ele abre porta que nós humanos não conseguimos abrir. E essa palavra diz, que lá no versículo 1 ele começa a dizer que o homem ele é feliz, a pessoa é feliz, é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, aqueles que não buscam ajuda em conselhos de pessoas que não têm a orientação da palavra de Deus. Porque o homem, a pessoa, quando ela sai da vontade do Senhor, daquilo que Deus tem para a vida dela, ela corre grande risco de estar tendo legalidade para que as lutas venham e as coisas começam de vez e para frente, as coisas começam a não ser da forma que ela queria, que é uma questão de ter uma vida vitoriosa, abençoada, mas infelizmente as portas começam a se fechar por causa da desobediência. E diz assim, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, para a gente ter uma vida próspera e abençoada, como diz no versículo 3, nós precisamos começar a perceber e ouvir o que Deus está falando para nós. Primeiro, é que não anda nos conselhos dos ímpios, nem imita as condutas dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, existem alguns conselhos aqui de Deus para a nossa vida, em primeiro lugar, para que as coisas possam fluir bem na nossa vida, seja na área ministerial, pessoal, financeira, emocional, porque quando a gente busca conselho para aqueles que não têm nenhuma visão, nenhum norte, nenhuma direção de Deus, a tendência é a situação ficar de mal a pior. Então diz aqui, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Aquele que ouve, aquele que obedece, é como uma árvore plantada junto à beira das águas correntes. E diz assim, dá fruto no tempo certo. Aqui é importante a gente começar a pensar que dá fruto no tempo certo. E tem coisas que a gente pensa que tem que ser no nosso tempo. Mas aqui o versículo diz que dá fruto no tempo certo. Ou seja, existe tempo para todas as coisas nessa terra. Existe tempo de plantar e colher. E o processo, ele é lento e não é como a gente quer. Talvez a gente quer plantar hoje e já colher amanhã. Mas, na verdade, existem coisas que é um processo. E talvez esse processo traz também uma canseira, um desânimo, uma vontade de desistir, de parar. E é aí que entra o momento de nós meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque para poder ser alimentado e fortalecido em Deus através da palavra. Então, dá fruto no tempo certo. Então, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É o processo que passamos no decorrer da caminhada. E as suas folhas não murcham. Quando a gente descansa no Senhor e entende que todas as coisas têm o seu tempo nessa terra, e para as coisas
acontecer na nossa vida, existe tempo, existe momento. Eu falo do tempo de Deus, eu não estou falando do atraso que a gente coloca por causa da desobediência. Uma coisa é o tempo de Deus, outra coisa é desobediência. Quando é o tempo de Deus, é um processo. Quando é desobediência, aí já é outra situação, porque nós estamos pagando por causa da desobediência. Então nós precisamos entender o que é tempo de Deus ou o que é aquilo que é atraso por causa da desobediência. E tudo o que ele faz prosperará. Então existe o tempo para as coisas acontecer, tá? Na nossa vida, e mesmo que ainda não dê fruto, a gente vamos continuar, vamos dizer que as suas folhas não murcham, ou seja, você vai ver uma árvore à beira de águas correntes, mesmo sem ainda o fruto não ser gerado, mesmo que ainda a coisa não aconteceu, você vai ver que ela está uma árvore bonita, porque ela está aguardando tempo para as coisas acontecerem, ela está aguardando tempo para que os frutos sejam gerados, e nós precisamos estar ligado, plantado à beira dessa água corrente. E Jesus, ele é essa água, ele é essa fonte que vai nos alimentar todos os dias da nossa vida. Então vamos lá, precisamos, primeiro, não andar nos conselhos dos ímpios. Segundo, não imitar a conduta daqueles que não é imitador de Cristo. Tem pessoas que querem imitar pessoas lá fora, né? E na verdade, como o apóstolo Paulo ele diz, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, não é das pessoas que não têm a visão de Deus, nós precisamos andar e exercer, ter uma conduta de acordo com aquele que serve ao Senhor. E aí diz, não sentar nas rodas dos escarnecedores ou dos zombadores, mas a sua alegria, a sua satisfação é meditar na palavra do Senhor dia e noite. Essa é a palavra que eu digo para nós aqui, para a nossa meditação. E se você ler o versículo 4, Salmo capítulo 1, versículo 4 e o 5 e o 6, você vai ver aqui que o próprio Deus está dizendo, a vida dos ímpios não é assim. É como um moinho que o vento se espalha, ou seja, fica perdido. Então, foque em Deus, preste bem atenção para que a sua vida seja uma vida próspera. Essa é a mensagem que eu quero deixar para a nossa meditação. Se você quer ter uma vida próspera, abençoada, não só em questão financeira, mas que tenha uma vida com alegria, com prazer de viver, foca mesmo naquilo que Deus tem para a sua vida. Diante dessa situação, não olhe para um lado e nem para o outro, mas olha diretamente para Deus, porque Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais, muito mais do que a gente pode pensar e imaginar. Vai além das nossas forças e além da nossa capacidade humana de pensar ou até mesmo de sonhar. Os planos de Deus é bem maior do que os nossos.